Então, quando ele consegue dissolver os torvelinhos da mente, que somos nós que criamos, se diz na ciência da yoga que nós somos como se fosse uma luz que tivesse uma água. Mas quando a gente agita essa água, nós não conseguimos ver essa luz, porque fica tudo misturado, porque a água é capaz de tirar a perfeita visão daquela luz. E se essa luz ainda tiver cor, através de sentimentos, essa água vai ficar completamente opaca e a gente não vai observar a luz, seja pela coloração da água, seja pelos torvelinhos ou redemoinhos que essa água causa. Para isso é preciso tranquilidade, para que esse colorido ou colorante desça para o fundo e que a água acalme, para a gente perceber a luz que habita dentro de nós. Dizem que quando o Buda se iluminou, ele disse: todos os seres são Budas, todos estão iluminados. Então, a questão não é se iluminar, porque a luz já habita dentro de nós e até fora de nós. É nós percebermos essa luz que habita os nossos corações, porque cada um de nós é uma luz, um raio do verdadeiro Deus. Como a gente chama em teosofia, nós somos um raio ou uma mônada que é uma parte indivisível do Logos, que é a unidade criadora de vida, que nós identificamos externamente como o Sol, que é o doador de vida. Então não há divisão entre o raio e entre o próprio Sol, mas a gente individualiza, e cada um desses raios se individualiza em cada um dos seres humanos. Então, quando o ser humano percebe que ele não é essa personalidade, que tem esses veículos pronto para adquirir experiência, seja no nível físico, emocional ou mental, ele pode ser um veículo de luz e inteligência, onde o mundo superior, através do mundo da intuição, do mundo do divino, ele pode carregar luz, paz, tranquilidade e saúde para os reinos inferiores, através da intuição que ele adquiriu e por ter contato com essa situação divina, que é a região onde mora o absoluto, onde mora Deus, ou ele se identifica com essa verdadeira alma universal, que nós chamamos Logos, ou alma indivisível, e ele se percebe como um ser divino, e pode carregar energia, cura e desenvolvimento e evolução para todos os seres. Essa experiência de libertação traz um sentimento de imensa compaixão e fraternidade por todos os seres sensíveis e sencientes, porque quando a pessoa atinge um tal nível de meditação e ela atinge um nível de um satori, de um samadhi, de libertação, de iluminação, ela se torna um super-homem, um adepto, um mestre, e se torna um ser de compaixão, que a gente chama de teosofia de Bodhisattva, ou seja, um ser que irradia compaixão e fraternidade, porque ele se volta a ser uma coluna do Dharma, uma coluna do dever, uma coluna daquilo que deve ser feito, porque ele já não gera mais karma, porque ele já aprendeu tudo o que ele devia, ele já aprendeu todas as lições que esse mundo manifestado poderia lhe dar, e ele já não se identifica com os objetos dos sentidos. Ele pode atuar aqui se ele abrir mão dessa libertação final, que o desconectaria até com a humanidade e com o mundo manifestado. Mas muitos deles fazem esse voto de até adiar essa libertação final, que é chamada também de Nirvana, para continuar ajudando todos os seres, como fez o Senhor Buda, e através dele toda uma linhagem de seres que é chamada Fraternidade Branca, são grandes mestres e adeptos que atingiram essa libertação, que atingiram essa condição de super-yogis, mas que continuam a ajudar a humanidade a ter essa consciência do verdadeiro Dharma, do dever, da ética, de conhecer a si mesmos e se libertarem da dor e do sofrimento. Então, como eu falei, existe uma paz que está além do intelecto, que é uma paz que ultrapassa o entendimento e mora no coração de todos aqueles que vivem no eterno. O eterno é esse aqui e agora, ele é possível de contato em qualquer momento, porque o objetivo e subjetivo, em qualquer ponto do universo, ele está sempre presente. O mestre, ou todos os mestres, estão com a consciência aqui e agora em nós. Por mais que a gente não tenha consciência deles, eles têm consciência de nós. E eles querem nos ajudar.
Seja esse mestre você chama de Jesus, Buda, Cristo, esses seres querem e estão ajudando a humanidade. Seja você chamar ele de Patanjali, ou de Sri Yukteswar, ou Paramahansa Yogananda, ou Gandhi, ou seja quem lá for, todos esses seres formam uma comunidade de pessoas que estão querendo, estão ajudando a humanidade de alguma forma. Então, eles se baseiam nesse poder que renova todas as coisas e vive e habita naqueles que percebem o eu como único. Ou seja, eles atingiram a unidade da vida e perceberam que essa separatividade é a grande heresia. Ou seja, é a separatividade que faz com que os homens roubem, corrompam, mintam ou tentem levar vantagem sobre os outros homens ou sobre a natureza. Então, aqueles que se libertaram da ignorância, que causa a ilusão da separatividade, eles se dedicam de forma integral, inteligentemente, a ensinar os seres humanos ao caminho da paz e da liberdade, para que cada um de nós desate os grilhões do apego, como eu falei, a questão de Vairagya e Viveka, discernimento e desapego, discriminação e renúncia. Porque são essas as causas do sofrimento pessoal e coletivo da humanidade do nosso planeta. Esta é a misericórdia, este é o dever, o dharma de todos os bodhisattvas que fazem parte da grande fraternidade branca. Esse é um processo que começa com a atenção e a desidentificação da nossa personalidade e a verdadeira identificação com o subjetivo, que é com a verdadeira alma universal, com a alma interna, com o espírito que habita em cada um de nós, que é o verdadeiro ser, que ainda em vida, através de um movimento lúcido e desperto, ainda que com a inibição do físico, do emocional e mental, transforma o indivíduo num canal da divina força e uma fonte de beatitude para todos aqueles que têm a aventura de conhecê-lo ou receber as suas influências e graças divinas. Dizem que o Buda tinha uma aura de 8 quilômetros de abrangência. Imagina que é uma pessoa com uma aura dessa. Só o contato e a presença daquele ser é suficiente para que a pessoa estivesse numa oitava a mais, que ela não tivesse tantos pensamentos ruins ou sofrimentos, ou até que curas ocorressem naturalmente. É como dizia Jesus, alguém me tocou. Ele não falou nada, alguém tocou e aquela força dele foi e curou a pessoa. Nenhum movimento, nenhuma palavra era necessária. Só o contato com aquela energia que emanava daquele corpo, no caso, não só o corpo físico, mas o etérico, o emocional, o mental e emocional, e o corpo búdico, né? Búdico vem de iluminação, Buda vem de iluminado. Esse corpo espiritual, ele emana uma energia de profunda graça, de tranquilidade e realmente de cura espiritual. Então a yoga busca isso, a união, a integração, a lucidez e a realização pessoal, não apenas para uma graça ou salvação pessoal, como muitas igrejas buscam, mas buscam a libertação do sofrimento de todos os seres, baseado no conhecimento da realidade última, que é a unidade, a união de todas as coisas. Isso pode ser feito através do autodomínio e da purificação. Como eu falei, do controle da respiração, que são os pranayamas, e dos asanas, posturas adequadas, que é através do controle da força da vontade, que você domina o físico, o emocional e o mental, para entrar em contato com o espiritual. Claro que a yoga tem uma série de preparações de limpeza e purificação, que são chamados yamas e niyamas, que são uma série de prescrições que nós não temos aqui tempo para nos dedicar, mas que são importantíssimas e são chamadas a yoga preliminar. É importante também a gente saber as causas das misérias humanas, das aflições, e a yoga nos aponta a questão dos kleshas. Os kleshas são verdadeiros elementais vivos que moram nos nossos veículos, sejam eles mentais, emocionais ou físicos. Os kleshas são exatamente criados por nós, através da ilusão da natureza da existência, pela nossa incapacidade ou inexistência mesmo de perceber a realidade, que a gente pode chamar de ignorância ou avidya.
do nosso egoísmo, ou seja, a nossa identificação com o ego ou com a nossa personalidade, e a sensação de ser um eu separado. Eu estou aqui, você está ali. Se você está sofrendo, o problema é seu. Eu quero o meu bem-estar, o meu conforto e a minha segurança. E através do que eu falei também, de atrações e repulsões, o prazer e a dor, raga e dvesha, em relação aos objetos do mundo, que ele é chamado também em yoga do visto, e também do apego à existência. Mesmo das pessoas muito espirituais, muitas vezes a pessoa não quer morrer, mesmo sabendo que existe uma outra vida, porque ele está apegado à sensação de um eu separado e do estar vivo. Ou seja, isso é apenas um interesse dos veículos em continuarem existindo, e não do verdadeiro espírito que habita esses seres. Muitas vezes a gente fala, eu sou um corpo que tem uma alma, eu sou um corpo que tem um espírito, quando na verdade nós somos um espírito que tem uma alma e tem vários corpos para seus instrumentos, e que a gente tem que se desidentificar desses instrumentos para saber do verdadeiro eu que habita esses corpos e conhece esses planos de existência. Então, através da constante prática da contemplação do real, através da sabedoria e da renúncia, e a renúncia é uma questão de opção interna, você que tem que fazer essa opção, ninguém pode fazer por você, é o meio para que você consiga o aniquilamento desses kleshas, porque são esses kleshas que nos mantêm apegado e identificado à matéria, seja a matéria física, emocional ou mental. Então a yoga utiliza a contemplação, a concentração e o êxtase de uma forma fisiológica e científica. O que eu estou falando aqui é basicamente a ideia de meditação. A meditação é um instrumento fundamental para que o yogi chegue a esse estado de contemplação do real, da sua verdadeira natureza e da natureza do seu ser real, que é o espírito. Quando o yogi começa a entrar para dentro de si, entrar nesse mundo subjetivo da verdadeira natureza espiritual, qualquer sensação externa, até mesmo a prazerosa, é vista como uma coisa ruim, porque faz ele perder essa sensação de bem-aventurança. Então, até mesmo o prazer, entre aspas, é sentido como dor, porque é uma distração da mente. É uma forma de fazer novamente a mente ter burburinhos e perder a calma do mental, do emocional e do físico. Então, quando ele se desidentifica de qualquer sentido, de qualquer sensação, mesmo prazerosa ou dolorosa, imobilizando o físico, acalmando completamente as suas emoções e focando a sua mente intensamente num objeto, e depois, como eu falei, sem objeto algum, de forma desperta e lúcida, de olhos fechados, ele atinge outros níveis de consciência, que são os mundos suprafísicos. E aí sim ele está imerso na libertação, no estado de Kaivalya, que não é isolamento, mas é liberação, é libertação, que também pode ser chamado de Samadhi, Satori ou iluminação. Então a yoga traz o quê? Saúde, libertação, realização, felicidade, bem-estar, traz integração e autodomínio. Eu não estou falando só da yoga física, da Hatha Yoga, da Ashtanga Yoga, do Karma Yoga, da Kriya Yoga. Eu estou falando da yoga que abrange todos esses níveis, desde a yoga preliminar, que você tem a Kriya Yoga, a yoga dos sentidos, a yoga que mexe com o físico, com as posturas, com os asanas, mas também aquela que acalma a mente e o emocional, para que você entre em contato com o mundo espiritual, para que você tenha uma conexão com o eterno aqui e agora, com o verdadeiro presente, com a eterna, indivisível realidade, que vive dentro de nós e fora de nós. Agradeço a participação, a paciência de vocês. Muito obrigado. Om Paz.